1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. No dia 31 de março de 1964, começava um longo período de trevas na história do país. Em 1968, o Ato Institucional número 5, o AI-5, enterrou de vez a liberdade no Brasil. O saldo da ditadura brasileira foi mais de 500 mortos e desaparecidos e milhares de presos e torturados. O Estado brasileiro espionou e perseguiu ativistas políticos e até pessoas comuns que considerasse suspeitas. Os sindicatos e a União Nacional dos Estudantes foram fechados. As organizações de esquerda deixaram de existir ou foram para a clandestinidade, muitas delas para a guerrilha. Em 1973, um pequeno grupo de militantes exilados chegou ao Brasil para fundar a Liga Operária. Este pequeno partido clandestino se transformaria no Partido Socialista dos Trabalhadores e depois na Convergência Socialista. Durante um período dos anos 80, também coexistiu a corrente Alicerce da Juventude Socialista. A Convergência foi parte fundamental da construção do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. O justo é dizer que a nossa origem remonta, pelo menos, aos companheiros que constituíram o ponto de partida no Chile, que tinham tido militância aqui no Brasil, né? Inclusive com o Túlio Quintiliano, que foi o nosso primeiro mártir, né? Foi assassinado pelas tropas do Pinochet logo nos primeiros dias do golpe. Foi muito importante nesse processo aí o nosso contato com o Mário Pedrosa, que o Mário Pedrosa estava exilado lá também. E o Mário Pedrosa era trotskista, então discutia, fazia reuniões, e o Mário Pedrosa era um cara assim que... Bom, a casa dele via cheia de gente. Recebeu a visita do Peter Cameco, um dirigente do SWP norte-americano, e ele disse, tem uns trotskistas aí. Ele aí encheu a gente de material, né? Entre esses materiais estava o documento da minoria, documento do 9º Congresso da 4ª Internacional, Secretariado Unificado. Tinha sido escrito pelo SWP, Partido Americano, e pelo Partido Argentino, que no caso depois foi ser o PST argentino, né, do Noel Moreno. Criamos um grupo, né, de estudo, chamava Ponto de Partida. A nossa origem foi no momento que a gente optou pela corrente internacional minoria, que era a minoria, que depois veio se chamar tendência leninista trotskista, tendência bolchevique, fração bolchevique, depois a elite, né? O nosso objetivo era voltar ao Brasil para construir o Partido Revolucionário no Brasil. Essa era a primeira decisão. E a segunda que nós íamos fazer isso juntos, porque tínhamos esse acordo internacional. Eu queria citar o grupo do Júlio Tavares e do Arnaldo Schreiner. Fizeram contato com o morenismo, fizeram cursos. Em 71, na Argentina, mas foram presos quando voltaram. Foram denunciados aí pelo Cabo Anselmo, eles tinham tido um contato com o pessoal da Polópio, e os primeiros presos foram eles, porque eles foram presos em 72, antes mesmo da gente existir. Fizemos um documento em que analisávamos que haveria um processo de abertura no país, e que a ditadura não conseguiria manter o regime de terror até então existente. Os outros dois companheiros que estavam na Argentina, o Jorge Pinheiro e o Valderez Duarte, voltaram. A gente se encontrou na frente da Varig de Curitiba. Ninguém sabia onde era, mas em todo lugar havia uma Varig, então a gente marcou um encontro. Eles estavam vindo e eu estava voltando, para saber se as coisas estavam tranquilas, que eles tinham mais problemas, particularmente o Jorge tinha mais problemas tinha sido processado aqui no Brasil, etc. Eu voltei só em agosto, quando eles disseram que já havia condições de voltar, desde que não fosse para o Rio de Janeiro. Então a ideia era, vamos construir partido ou vamos fazer guerrilha? Não, vamos construir partido. Construir partido, não qualquer partido, um partido com influência de massa. Significa um partido que tem como objetivo mobilizar as massas e captar para o partido para conduzir esse movimento para
para o processo revolucionário. Começamos a publicar o Independência Operária, nosso jornalzinho, ainda na Argentina, e ele começou a ser distribuído através das pessoas que circulavam entre o Brasil e Buenos Aires. A gente funcionou na clandestinidade desde a fundação até a primeira prisão. Não podia ficar mais que 5 minutos parado para esperar alguém. Havia batidas policiais e se você estava com algum documento, então muitas vezes eu ia ao cinema, entrava em qualquer filme para não ficar na rua. A impressão do jornal era um problema, né? Valderez e eu fomos comprar o primeiro mimeógrafo álcool, onde imprimimos por um certo tempo Independência Operária, na casa da mãe de um companheiro, do Edson. O mimeógrafo era, evidentemente, uma coisa que era bastante vigiada naquela época. E essa clandestinidade foi observada com certo rigor, porque até a primeira prisão a repressão não conhecia quem era a Liga Operária. Na madrugada de 28 de abril de 1977, Celso Brambila, Márcia Baceto Paz e José Maria de Almeida foram presos no ABC Paulista quando distribuíam panfletos para o 1º de maio. Pouco depois, também foram presos o operário Adamir Marini e os estudantes Fernando Antônio Oliveira Lopes, Anita Maria Fabre, Fortuna Dueck e Cláudio Lúcio Gravina. Todos eram militantes ou simpatizantes da Liga Operária. Eu tinha um Fusquinha, a gente saiu de madrugada, fomos para a estação de trem de Mauá, que era o último lugar que a gente ia, faltavam uns 300, 400 boletins. A gente estava dentro do carro, estava eu, o Celso Brambila e a Márcia. Eu que tinha o carro e eles dois, os dois eram militantes da Liga Operária. Parou um carro da PM do lado, ele estava quase liberando a gente, aí chegou um carro daquele da rota do comando deles. Aí o cara o oficial pegou o panfleto e falou, pode prender todo mundo. Nenhum de nós tinha ficha na polícia. Então eles também ficaram em dúvida, o que é isso aí? Será que é um bando de laranja mesmo que não sabe o que está fazendo, estava distribuindo um boletim porque pagaram? E nós ficamos 2 dias assim, lá no DOPS. E eles invadiram a casa que morava o Brambila, porque ele morava sozinho, com outro companheiro, na verdade, em São Bernardo. E dentro da casa dele acharam um monte de material, que a maior parte era material legal, eram revistas, essas coisas, mas que um pouco apontava, digamos assim, o viés ideológico da pessoa. E parece que pegaram algum material que relacionava ele com a Liga Operária também. Enquanto a gente se limitou a trabalhar dentro do movimento estudantil, vigiavam, controlavam, mas não era a mesma coisa. Quando a gente foi para o movimento operário já, tanto que a repressão foi uma repressão um pouco, um pouco exagerada, a violência que eles fizeram contra a Vitória e o Celso Brambila, por distribuir um panfleto que a única coisa que falava que era preciso comemorar o 1º de maio. Não falava abaixo da ditadura. Aí nós apanhamos, nós ficamos vários dias apanhando, de várias formas, para eles tentarem obter alguma informação. O que eles faziam? Batia, botava a gente na cadeira do dragão que eles falam, né, que é uma cadeira revestida de alumínio, sem roupa, e eles davam choque com aquela maquininha. Aquilo era uma tragédia. Quando eles amarravam nos dedos essas coisas e rodavam aquilo, a impressão que eles amarravam, a gente não conseguia ver, né, o que estava acontecendo. A impressão que tinha arrancado tudo. E pó de arara. O pó de arara que é Quando você está pendurado, tem um momento que dói muito, depois você não sente mais nada. O problema é quando te joga no chão, volta a circulação, e bate, aí dói muito. E nós ficamos assim até que o governador de São Paulo reconheceu que a gente estava preso. Então o que nos salvou foi que o partido, a Liga Operária na época, a direção da Liga, teve uma política de buscar apoio no movimento, fundamentalmente, e fizeram isso conversaram com o Pacheco, fizeram isso buscando apoio no movimento estudantil, que era um setor do movimento de massas que estava mobilizado naquele momento. Essas prisões deram origem às primeiras mobilizações de rua desde 1968. Estudantes e artistas se mobilizaram para exigir liberdade. Em São Paulo, os teatros abriram suas portas gratuitamente pela anistia e fim da tortura no Brasil. Eu conhecia um velho militante do PC e, junto com um companheiro nosso, foi nosso primeiro operário, Danilo, trabalhava na Scania, eles foram até a USP e foram discursar nas salas de aula, dizendo, Pacheco falava bem, disse, olha, operários construíram isso aqui,
E agora nós vamos pedir ajuda de vocês, que têm companheiros nossos presos, e foi o que as primeiras manifestações, né, no Brasil, depois de 68. Hoje viemos às ruas para exigir a imediata libertação de nossos companheiros operários. Celso Brambila, Márcia Baceto Paes, José Maria de Almeida e Adamir Marini. E os estudantes Fernando Antônio de Oliveira Lopes, Anita Maria Fabre, Fortuna Dueck, Cláudio Júlio Gravina, presos sob alegação de subversão. A Liga Operária eu conheci no movimento estudantil em 77, quando Zé Maria, Márcio, Brambila foram presos um pouquinho antes do 1º de maio, e aí logo depois, acho que de 5 dias que eles foram presos, ou um pouco menos, começou um movimento na USP e rapidamente se expandiu para todos os estudantes. Foi uma coisa muito forte, muito marcante, acho que de toda aquela geração, ninguém jamais vai esquecer, né? Então, por exemplo, eu estava no viaduto do Chá, quando ele foi cercado pelos dois lados, e a gente se sentou. Eu estava na Escola de São Francisco, quando eles quase invadiram. Anistia ampla e restrita! Anistia ampla e restrita! A todos os presos! A todos os presos! Banidos! Banidos! E exilados políticos! Exilados políticos! Penas, liberdades democráticas! Aí a imprensa procurou o governo do Estado e o governo do Estado reconheceu quem estava preso. A partir daí, pararam de bater. Porque eles tinham, a partir daí, um prazo de 8 dias para nos apresentar aos advogados. Ficamos 30 dias presos e depois o julgamento na 2ª Auditoria de Guerra aqui em São Paulo, nós fomos julgar na Auditoria da Aeronáutica. Foi, acho que em novembro ou dezembro daquele ano. E todos os 3 foram absolvidos. Porque nós estávamos distribuindo um boletim que falava da história do 1º de maio, era um negócio insano o que a polícia fez. Ao começar a entrar em cena o movimento de massa, no caso o movimento estudantil, o clima muda, a solidariedade se multiplica. Não? A Liga Operária existiu até março de 1978, quando mudou seu nome para o Partido Socialista dos Trabalhadores. Alguns meses antes, através do jornal Versus, já tinha lançado a proposta de organizar um partido socialista legal, amplo e democrático, que comportasse diferentes correntes de opinião. O Versus foi um grande jornal da imprensa alternativa, né, que atuava na área cultural. Começou a discutir a possibilidade de ter uma mudança na sua linha editorial. E essa mudança depois se concretizou na proposta de lançar um partido socialista. A Liga Operária foi um elemento ativo nessa transformação do Versus. O PST sabia que a atuação legal permitiria a formação política da classe trabalhadora. Até a Convenção da Convergência Socialista, em agosto de 1978, o movimento se espalhou em atos por todo o país. O movimento atuava legalmente registrado como uma associação civil. A gente foi convocar os trabalhadores para participarem da Convenção da Convergência Socialista. E eu lembro até hoje que era eu, o Carlão, que infelizmente já faleceu, e o seu Pacheco, que era um senhor aposentado de 60 e poucos anos, uma figura, um caráter excepcional, que também estava com a gente estava distribuindo o panfleto e a gente chegou a ser preso, tipo uma semana antes da convenção. Nós fomos realizar uma convenção em agosto de 78, e a ideia dessa convenção era lançar uma campanha pela legalização do Partido Socialista. A convenção foi um sucesso. Havia cerca de 800 delegados, com pessoas vindo do país inteiro. Que havia uma reforma partidária que nós tentamos denunciar essa reforma partidária, ou seja, abrir a brecha real disso. E a prisão mostra que a ditadura não queria. Eles prenderam uma pessoa que morava com a gente morava em 2 casais. E eles prenderam uma pessoa que morava com a gente de noite, pegaram a chave dele
E de madrugada, tipo 4 horas da manhã, eles abriram a porta da nossa casa, invadiram a nossa casa, e a gente estava dormindo, e eles entraram no quarto, apontaram armas, foram extremamente agressivos. E o Zé Maria, que está até hoje no PS, ele ia chegar naquela casa, né? E eu comecei a entrar em desespero, tipo, a nossa reunião era 9 horas, eu lembro disso até hoje, meu desespero em saber, porque ele já tinha sido preso. Eu não era dirigente do partido. Não sei, provavelmente não iriam na minha casa. Eles foram na casa de todo mundo. Mas eu fui na casa de um dirigente, do Jarrão, e cheguei na casa dele, a polícia estava lá. Eu estava no Rio de Janeiro e vim para uma reunião da Coordenação Nacional da Convergência em São Paulo, no Jabaquara. Quando eu tentei entrar no local, fui rendido por vários policiais, um deles com metralhadora pelas costas, me obrigou a subir e a partir dali eu fiquei detido. Só fui libertado no início de dezembro. Eu ia para casa num táxi e fui cercado por 3, 4 carros, viaturas com policiais, a paisana, policiais do DOPS. Eles me arrancaram do táxi, me algemaram, me jogaram no chão de uma veraneio e começaram a dar voltas com o carro. E aí era preocupante porque eu sabia que tinha sido sequestrado e não sabia para onde estavam me levando. Fomos presos 23 companheiros e também foram presos 3 dirigentes internacionais, Moreno, Rita Strasberg e Antônio Saleal. Eu e Zezé fomos encontrar o Moreno no hotel em que ele se hospedava, com a Rita. Ele não estava, ficamos esperando no saguão, acho que uns 5 minutos. Depois chegaram os policiais, perguntaram alguma coisa para os recepcionistas e vieram em direção da gente. Eles seguiram, o Moreno foi para o aeroporto levar o português, eles prenderam o Moreno e o português e a Rita no aeroporto. Eu fui para uma sala, comecei a ser interrogado. O interrogatório durou até as 2, 3 da manhã. Tentando que eu admitisse que a gente tinha ligações internacionais, que era afiliado a uma corrente trotskista. Nós decidimos que não íamos responder pergunta nenhuma, ou que íamos simplesmente dar as informações básicas sobre nós, porque a polícia acabou juntando todo mundo lá quando chegou no DOPS. Aí os caras deram um tapa na Zezé, que era dirigente do partido. Durante o interrogatório dela, todo mundo aí não responde mais nada. Não, mas acabou. O partido buscou construir um processo de mobilização da mesma forma que foi feito em 77, para tentar soltar, garantir a segurança nossa. Ninguém sabia como é que ia ser dentro da cadeia, né? Havia toda essa crise, uma transição, mas ninguém tinha certeza disso. Existia a ameaça de que Moreno fosse deportado para a Argentina, né? Então, isso significaria, com certeza, que ele seria assassinado, porque nessa época, em 78, na Argentina, o assassinato de dirigentes políticos era aos milhares, né? E ele era um homem muito conhecido. Ele, nessa época, estava vivendo como exilado político na Colômbia, né? Então, isso motivou uma campanha internacional muito forte, né? Uma campanha que foi realizada pela fração bolchevique, e também nós estávamos naquele momento dentro do Secretariado Unificado da Quarta Internacional, que eles também realizaram uma campanha de solidariedade muito boa. A campanha pela libertação de Moreno recebeu a solidariedade de personalidades do mundo inteiro, como do escritor Gabriel Garcia Marques. Então houve pronunciamentos do parlamento português, né? Houve pronunciamentos do parlamento espanhol, sindicatos da Suécia, sindicatos de toda a Europa. E, por outro lado, a reação também aqui no Brasil foi muito boa, principalmente do movimento estudantil. Resolveram o seguinte, chamar a realização de uma greve de fome de ativista do movimento, com um protesto exigindo que a ditadura, que o governo libertasse os presos. Aí a gente saiu, teve uma greve de fome na PUC, que aí a gente foi participar dessa greve de fome, e algumas pessoas ainda continuaram presas por muito tempo. Acho que às vezes 4 meses, exatamente. Eu saí da cadeia nessa prisão com 13 dias, eu e o japonês, o Oscar, que também era de Santo André. Nós saímos mais cedo, soltaram a gente mais cedo. Nós estávamos em greve de fome lá dentro, saímos, fomos lá para
onde estava funcionando o centro da campanha de solidariedade, que era lá na PUC. Fizemos uma reunião e resolvemos que, em vez da gente ficar em greve de fome, era melhor a gente voltar para a ABC para tentar reorganizar o trabalho. Nós voltamos e minha mãe continuou em greve de fome. Eles ficaram quase um mês em greve de fome. Um mês depois da prisão, Moreno e Rita Strasberg foram expulsos para a Colômbia e Antônio Sá Leal para Portugal. Nós recebemos solidariedade de Dom Paulo Evaristo Arnes, de setores do MDB, Fernando Henrique Cardoso. Os demais presos foram libertados em momentos diferentes. 10 deles, todos da direção da Convergência, foram soltos em dezembro, 4 meses depois das prisões. É uma prisão engraçada, porque todas as nossas organizações eram clandestinas. E nós fomos presos justamente quando nós tentamos legalizar uma organização. Eu achei, quando estava fazendo a pesquisa lá no DOPS, um documento da Aeronáutica, falando da gente. E diz: esse grupo está crescendo e está na hora de reprimir esse pessoal, porque senão depois a gente não vai poder parar, porque a gente já começava a falar em socialismo, né? Eles dizem que o eixo é um movimento operário, mas não tem muita força no movimento operário. Mas pelas dúvidas, eles dizem que é preciso parar. A partir das prisões de 77, né, que foram prisões que se deram no 1º de maio e que atingiram principalmente um setor operário da organização. Então, a partir dessas prisões, eles começaram um trabalho de investigação e denominaram essa investigação Operação Lotus. E essa Operação Lotus tinha o objetivo de destruir a Liga Operária e depois a Convergência Socialista. O próprio DOPS e o próprio SNI reconheceram que, apesar de ter dado um golpe na Convergência Socialista, eles não conseguiram destruir a Convergência. Os anos seguintes seriam marcados pelas grandes greves metalúrgicas, onde se destacou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva. As grandes assembleias no estádio da Vila Euclides reuniram milhares de operários e entraram para a história. O regime militar interveio nos sindicatos, prendeu diversos líderes da greve e reprimiu as organizações de esquerda, em especial a Convergência Socialista. Onde a gente atuou diretamente e a gente teve mais peso foi na primeira greve no Sindicato de Santo André e de São Caetano. Porque o Santo André acabou votando a greve antes de São Bernardo, por causa da gente. Mas realmente o centro acabou sendo São Bernardo, porque as grandes montadoras estavam em São Bernardo. Em 79, decidimos tirar um jornal regular, quinzenal, que se chamava Convergência Socialista. E foi um jornal que noticiava a greve, e chamava a greve, e por causa disso foi utilizado por vários ativistas em cidades como Jundiaí, São José dos Campos, para parar fábricas, e foi utilizado como se fosse parte do movimento, como se fosse um jornal do movimento. E a nossa participação foi decisiva. A nossa orientação era levar todo o nosso pessoal por fábrica. Maria Salai levou a sessão dela toda. Então, quando entrou a Constância na Assembleia do Sindicato, era uma Assembleia que ia votar a greve. Quando entrou a Constância, parou um pouco a Assembleia para ver, porque entrou toda mulher, né? Entrou aquela mulherada imensa com as meninas na frente, porque ela trouxe a fábrica. A atuação da Convergência provocou um ataque público do ministro do Trabalho do governo Figueiredo, Murilo Macedo. Ele afirmou que as greves eram provocadas por organizações de esquerda, especialmente a CS. Segundo o DOPS de São Paulo, a CS foi a organização mais ativa durante a greve. Vários militantes e apoiadores da Convergência foram presos, inclusive dirigentes sindicais. O DOPS montou outra operação, que foi um inquérito policial militar que eles abriram para investigar a penetração e da Convergência Socialista, a infiltração da Convergência Socialista nos movimentos grevistas. Então nós tivemos nessas greves cerca de 30 presos, em 6 ou 7 cidades diferentes. E eles chamaram toda a redação do jornal Convergência Socialista para depor no DOPS, justamente para pressionar para que o jornal não aparecesse mais durante a greve.
Eles invadiram o sindicato, estava eu, Zé Maria, a gente militava no Sindicato Metalúrgico de Santo André. Eles vieram com brucutu, com tanques de guerra na cidade. A gente dormiu no sindicato e quando a gente acordou de manhã ele estava sitiado. Quando entrou o pessoal do DOPS, eles já falaram, esse, aquele e aquele. Eles conheciam, né? A gente tinha acabado de sair da prisão da Convergência Socialista, e aí a gente foi preso novamente. Foi junto com o Lula, com todo esse pessoal. Nós fizemos uma reunião na casa do Lula e resolvemos que era melhor ir lá se apresentar, assinar, porque nós não íamos fugir, era tudo gente pública. Na greve de 1980, a ditadura foi mais além do que tinha ido em 79. Não somente interveio, como destituiu toda a diretoria e impediu que ela voltasse às lides sindicais. Foi necessário um processo de organização de um fundo de greve que funcionava em paralelo ao sindicato, contra o interventor nomeado pela ditadura, até que anos mais tarde se retomasse o sindicato. Nós tínhamos uma participação no sindicato de Santo André, onde o Zé Maria era membro do comando, e ele, junto com Lula e outros dirigentes, foi preso pela repressão e ficou semanas na cadeia. Depois da greve de 1980, começam a acontecer atentados à bomba contra jornais alternativos, bancas de jornal, organizações de esquerda e de direitos humanos. Esta onda de atentados era promovida ou apoiada por setores do próprio aparato de Estado. A tentativa fracassada de explodir uma bomba durante um show no Rio Centro matou por acidente os militares dos órgãos de repressão responsáveis pela ação. Esses atentados, na verdade, eram expressão da crise da ditadura militar. Nós, em particular, sofremos vários atentados à bomba. Primeiro, na sede do jornal Verso, no Rio de Janeiro. Mas também tivemos atentados à bomba numa sede da Convergência de São Paulo e em Santo André, onde inclusive nos jogaram uma bomba incendiária. Mas a perseguição não se restringiu aos atentados à bomba. Houve toda uma política de estrangulamento econômico ao jornal Versus e ao jornal Convergência Socialista. Eles alegavam para fazer esse estrangulamento que os dois jornais eram financiadores da organização Convergência Socialista. Nossa participação no movimento operário continuou se estendendo por toda a década de 80 e Convergência Socialista passou a ser um nome de uma organização muito ligada ao movimento sindical, às greves, por todo o período de ascenso que houve durante os anos 80, que foi tão importante para a reorganização política e sindical no Brasil. Grupos classificados como clandestinos faziam a discussão política com os operários. Em São José, várias lideranças eram da Convergência Socialista. Em 83, a gente já vinha fazendo um trabalho dentro da empresa que era distribuir o jornal da Convergência Socialista na época. Na década de 80, a São José dos Campos teve um movimento sindical um dos mais ativos do país. Os trabalhadores participaram dos diversos movimentos, sejam as greves em cada empresa, sejam as greves gerais. Em 1983, nós trabalhávamos na Embraer. Era cipeiro na Embraer, e a Embraer era uma empresa estatal, portanto pertencente ao governo, e nós, em 1983, vivia a ditadura militar. Após a greve, 4 trabalhadores foram demitidos. Foi demitido o companheiro Araldo, demitida a companheira Miriam e demitido o companheiro português. E todos esses eram cipeiros, e na carta de demissão, por incrível que pareça, vem escrito demitido por motivo de greve. Em novembro de 85 e teve a campanha salarial unificada dos metalúrgicos de São Paulo, Guarulhos, Osasco. Havia um setor de técnicos em eletrônica que tinha um companheiro que trabalhava nesse setor. E aí os técnicos em eletrônica entraram em greve antes da campanha unificada, antes da greve que estava marcada da campanha unificada, e começaram a mobilização. A greve era por aumento salarial, mas as mulheres, principalmente, entraram em greve muito mais pela repressão, pela opressão que elas sentiam. Toda a fábrica parou e a gente começou uma greve de ocupação, né? Tinha por volta de 80 a 100 pessoas que ficaram dentro da fábrica durante todo o processo de greve. A ação direta dos organismos de informação que contatava as empresas e forçava a demissão, passava informações para que fossem demitidos e, em alguns casos, pressionavam pela demissão. Foram 120 demissões por justa causa. O que a gente pensou na época, né, era que a Ford tinha pedido informações, obviamente, entende, sobre a gente, para saber quem a gente era. Ficou bem claro que, obviamente, os órgãos da repressão ainda existiam, que as empresas pediam informação.
E aqueles que dirigiam a Embraer naquele momento, toda a chefia da empresa dizia que aqueles estavam sendo demitidos por ser agitadores, por ser gente que era contra a ditadura militar, que lutava contra o governo, portanto não poderia estar trabalhando naquela empresa. Já na porta da empresa, fomos agarrados pela polícia militar e fomos levados até a delegacia para ser registrado, ser filmado, ser fotografado, como se a gente fosse bandido. A fábrica foi tomada pelos soldados da aeronáutica, pelos os PAs, e nós tivemos que sair da fábrica num corredor polonês com a baioneta, o fuzil nas nossas costas. E foi feita uma inquisição com cada um desses trabalhadores. O inquisitor sentava numa cadeira, o trabalhador sentava numa cadeira em frente e do lado de cada um deles ficavam duas pessoas armadas, 2 homens armados. Em todas estas greves foi usada a mesma estratégia de calar as reivindicações dos operários por meio de demissões dirigidas e perseguição política. Em todas essas greves que foram feitas, essas greves feitas contra a ditadura militar, contra o governo, greve para poder ter uma condição de liberdade, foram greves que deixaram sequela nos trabalhadores, sequelas psicológicas. Muitos deles tiveram que ter tratamento psicológico, inclusive fornecido pelo sindicato depois disso. Muitos trabalhadores que nunca tinham ido numa delegacia. Eu fui demitida da Brosol nessa época da greve. Quando a gente voltou, teve 4 meses de estabilidade que foi conquistado. No dia que terminou a estabilidade, eu fui demitida. Depois disso, eu fiquei praticamente 2 anos sem conseguir trabalho. E também assim, às vezes você ia, conseguia, passava no teste, aí de repente, não dá. Eles sabiam exatamente onde a gente estava todo o tempo. Tem atividade que nós fazíamos naquele momento, que obviamente geraria demissão, e hoje não. Então hoje os partidos são legais, as atividades políticas, em geral, são toleradas na sociedade, mas dentro da fábrica, por exemplo, não existe nada disso. Então, nas fábricas, a ditadura segue até hoje. Segue até hoje, não há nenhuma diferença. A Convergência Socialista foi a principal organização que, junto com organizações e grupos menores, fundou o PSTU. Então, o PSTU tem uma raiz nessa luta contra a ditadura. E é importante porque a nossa história, nesse sentido, em certos momentos, é também parte da história do movimento. Por exemplo, a luta contra a prisão do Zé Maria, do Brambila, gerou as primeiras manifestações estudantis de rua nesse país. Nós fomos a primeira organização a lutar pela legalização de um partido político. E isso é parte da história do processo, não só da nossa história, da história da própria luta contra a ditadura. Portanto, já naqueles momentos, já no momento em que se gestava a Liga, o PST, a Convergência Socialista, se materializavam características que estão presentes hoje no dia a dia do PSTU. O recurso às massas, a presença nas greves, em todas as mobilizações, a independência em relação à burguesia. Por isso que a gente tem orgulho da nossa história, desde o seu início. Documentação comprova que a organização foi monitorada pelo menos no período entre 1977 e 1994. O objetivo era identificar os militantes, persegui-los politicamente e provocar demissões. A vigilância ilegal inclui infiltrações secretas de agentes do governo e é comprovada por milhares de documentos de diferentes órgãos de repressão. O resultado de toda essa perseguição foi dezenas de presos, torturados, demitidos, militantes obrigados a uma vida clandestina ou semiclandestina, sem possibilidades de exercer suas profissões ou de estudar. Nós tivemos, em todo esse período, cerca de 50 companheiros que foram presos e denunciados na Lei de Segurança Nacional, né, e mais de 100 ativistas, 150 ativistas sindicais, né, e dirigentes sindicais que foram demitidos e presos por um dia em greves e etc. Nós formamos uma comissão de 75 companheiros e essa comissão solicitou à Comissão de Anistia ser reconhecida como um grupo político e que o nosso julgamento fosse em grupo, que o Estado reconheça essa perseguição política, que faça a devida justiça em relação
as violações de direitos humanos que cometeu contra nós. A história precisa ser contada, a memória precisa ser resgatada, mas não basta só contar a história. Precisamos também punir. Precisamos abrir os arquivos da ditadura para saber quem cometeu tais crimes. Porque às vezes a pessoa não tem como provar que ela foi uma perseguida política. Tá? Tem casos assim de pessoas que já procuraram o Grupo Tortura Nunca Mais e sempre isso afeta mais quem? A classe operária. E a Comissão da Verdade, que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro tem várias críticas dessa comissão, né? Não é a Comissão da Verdade que nós queríamos uma Comissão da Verdade e da Justiça. Não vem me dizer que foi a patronal que derrubou as ditaduras, não foi a direita, não foi nenhum desses políticos sem vergonha, fomos nós. Nós, que eu digo, a população, né? Nós, o povo, os que trabalhamos. Então a gente mudou, né? E a gente que militava teve um papel nisso aí, né? A ditadura durou 20 anos, matou centenas de pessoas, exilou dezenas de milhares. No Chile havia cerca de 5 mil exilados brasileiros quando eu estava lá. Tudo que não é esclarecido, tudo que não é colocado como absolutamente negativo, tudo que não é superado, fica mais fácil de repetir. Eu acho muito importante que se faça uma luta pela memória, para saber exatamente o que aconteceu, que não haja dúvida sobre o que aconteceu, e sobre a reparação e punição. Nós temos que exigir justiça. É necessário fazer isso, né? É necessário acabar com essas perseguições, que nós temos o direito de lutar. Esse pessoal que me puniu, direta e indiretamente, foram anistiados. Eles foram anistiados antes do que todos que foram presos, e os que foram torturados fisicamente, psicologicamente, os que perderam emprego. O meu torturador, o cara que me prendeu, estou falando em mim, mas eu estou falando toda a geração. Esse cara está solto, esse cara está livre, ele perdeu a casa dele, ele perdeu a família, ele passou fome? Não. Para mim é uma punição ainda para mim. Ver que a gente ainda tem problema nas fábricas de pessoas que são socialistas e pensam como socialistas. A justiça do Estado burguês julgou que os generais que governaram o Chile na época do regime militar naquele país, já julgou os generais que chefiaram a ditadura militar argentina, está julgando os generais que chefiaram a ditadura militar no Paraguai, no Uruguai, né? E o Brasil, nada. Quizá a gente consiga aproveitar esses eventos de comemoração dos 10 anos de anistia para que a gente possa saldar essa dívida que nós temos com a história do nosso povo, com a América Latina e, principalmente, com a história daqueles que morreram, com seus familiares, com aqueles que foram torturados, botando na cadeia os responsáveis por essa situação. Nada menos do que isso é o que nós devemos para a história do nosso país, para a América Latina e para a história do nosso povo. Tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera. Eu fui Luísa Maranhão, Bernardo era Daniel, o Jorge Pinheiro era Antenor, o Edson era Gustavo, a Márcia Baceto era Vitória. Maria Cristina teve que se transformar em Bete, que era o meu nome na Liga Operária. Então, naquela época eu me chamava Bete. Na Argentina, meu codinome era Antônio e aqui era Beto.